Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Mara, sou nutricionista de formação e o nosso trabalho é redução do tempo de jejum em pacientes admitidos para a cirurgia de ortopedia no Hospital Aeroporto, a instituição que eu trabalho. Então, gente, esse estudo, ele surgiu das várias queixas que a equipe de nutrição ouvia ao admitir o paciente para a cirurgia em relação à insatisfação com o jejum. E aí a equipe resolveu mergulhar mais nessa informação e ver o que acontecia realmente. A gente sabe que o jejum prolongado, ele potencializa a resposta metabólica ao trauma e desencadeia maior produção de mediadores inflamatórios. A gente tinha um dado histórico, que era 1.110 minutos, em que os pacientes ficavam em jejum no perioperatório e um nível de insatisfação elevado, de 83%, relatados em irritabilidade e fome. Estudos mostram que queixas relacionadas às condições psicossomáticas de sede, fome, ansiedade e dor, elas são significativamente menores em pacientes que abreviam o jejum. Então, a gente resolveu se aprofundar nesse estudo e, utilizando a ferramenta do DMAIC, né, da metodologia Lean Six Sigma, a gente iniciou com a fase de definição do nosso projeto, com o objetivo era reduzir o tempo de jejum em pacientes admitidos para a cirurgia de ortopedia, com vistas a ampliar a satisfação do paciente. O indicador da gente era tempo de jejum / satisfação. A meta, reduzir em 35% o tempo em que os pacientes permaneciam em jejum no perioperatório, isso significava passar de 1.110 minutos para 720 minutos, e ampliar em 33 pontos percentuais o nível de satisfação dos pacientes em relação ao preparo da cirurgia. O escopo do nosso trabalho inclui todos os pacientes que internam em jejum para a cirurgia de ortopedia e os pacientes que internam na unidade aberta e fechada. E exclui aqueles pacientes que zeravam dieta durante o internamento e pacientes que vinham da emergência ou DEI. Partimos para a fase de medição e mapeamos o processo. Essa fase foi importantíssima para o nosso estudo, porque o dado histórico que a gente tinha se baseava no início e no final da cirurgia, do jejum, desculpa. E a gente resolveu fragmentar esses tempos para a gente estudar o comportamento ao longo do jejum, o que realmente acontecia. Então, dividimos em 4 tempos, em que o tempo 1 era o início do jejum até o início da cirurgia, o tempo 2, o início da hora marcada da cirurgia, que realmente foi marcada no centro, que ela aconteceu, o tempo 3 era o final da cirurgia e a liberação da dieta, e o tempo 4, a liberação da dieta até a entrega da dieta ao paciente, a chegada dessa refeição até ele. Bem, partimos para o plano de coleta de dados, onde a gente definiu o indicador, definição operacional, fonte de dados, enfim. A capacidade do nosso processo, que já se mostrava, como era esperado, incapaz e instável, né? A gente botou um limite superior de 720 minutos, e partimos para a fase do analisar. Fizemos o diagrama de Ishikawa, né, e a gente percorreu o caminho que o jejum passava, desde a consulta do cirurgião, consulta pré-anestésica, internamento, centro cirúrgico, enfermagem e nutrição. A gente puxou essas possíveis causas, né, para a nossa matriz de esforço-impacto, onde a gente dividiu entre prioritário, complexo e over e agir. Tem 2 causas que inicialmente a gente colocou como complexo, mas depois, por uma definição da equipe, a gente achou que era para ser tratado como prioritário. As análises das causas priorizadas foram a falta de protocolo e de atualização das diretrizes, a falta de comunicação assertiva com o paciente, a falta da prescrição do médico pós-cirúrgica e erro nessa prescrição, demora na liberação da dieta, falta de fluxo e demora na manipulação e entrega dessa dieta, atraso do cirurgião e atraso da sala. Fomos para as principais análises, onde a gente fragmentou esses tempos, e nós vimos que no tempo 1, o tempo do início do jejum prescrito até o início da cirurgia, a variação era grande e a mediana também. Os pacientes ficavam em torno de 14 horas em jejum só nessa primeira etapa. A gente identificou
uma das causas, que a orientação era única para todos, independente do horário marcado da cirurgia, do porte cirúrgico, e independente também do horário que aquele paciente jantava, porque a orientação era assim, você janta e fica de dieta zero. Então, a gente comprova que a falta do protocolo, de uma diretriz, aumentava ainda mais esse tempo. O tempo entre o horário marcado da cirurgia até o início da cirurgia, nessa fase do processo, a gente viu, né, que existia um atraso nas cirurgias e a gente quis se aprofundar nesse atraso, pegamos só as cirurgias que atrasavam, então de 55 cirurgias avaliadas, 39 cirurgias atrasavam, e a gente foi entender o porquê desse atraso e vimos, né, aqui no Pareto que 70% dos atrasos era devido ao atraso do cirurgião. Por exemplo, o mesmo horário que eles marcavam o ambulatório, marcava cirurgia. Então, assim, algumas causas foram levantadas que justificavam esse atraso, né? Que justificava, não, desculpa, mas que definiam esse atraso. O tempo entre o horário do final da cirurgia até a liberação da dieta também era um tempo que não se justificava de ser tão elevado e uma variação também muito grande. Segundo o Silva, né, a reintrodução da dieta no pós-operatório, na maioria dos procedimentos cirúrgicos, ela deve ser realizada precocemente. A gente sabe que isso reduz o tempo de internamento e melhora a aceleração do processo de cicatrização. Então, não justificava. Uma das causas, por exemplo, esses pacientes de retorno ao centro cirúrgico não eram priorizados, né? No tempo 4, o tempo de liberação da dieta até a entrega do paciente, essa fase expressa o tempo da solicitação. Então, não justificava a nutrição, o setor de nutrição, levar 30 minutos para liberar uma dieta. Então, a gente mergulhou aí nesse fluxo, entendemos que a montagem, ela não tinha por que perder tanto tempo, identificamos que o fluxo que a copeira seguia de entrega era um emaranhado, ela dava 1000 voltas para chegar no destino, e fomos tratando isso. Chegamos no sentimento do paciente, com o diagrama de Pareto, em que 78% relatava algum tipo de insatisfação em relação à irritabilidade e fome. Seguimos para a fase de melhoria, onde fizemos o plano de ação baseado nas causas raiz, e a gente viu que era imediato a implantação do protocolo, padronizamos a comunicação entre centro cirúrgico, enfermaria, internamento, nutrição. Fizemos várias ações e o resultado disso a gente puxa para a fase do controlar, onde a gente vê a melhora do nosso processo, nossa capacidade melhorou bastante, reduzimos em 44% o desvio padrão, a média diminuiu significativamente do nosso tempo. E a gente comprovou que o estudo, né, através da metodologia do Lean Six Sigma, faz com que a gente conheça melhor nosso processo, e a gente identifica as possíveis causas e implementa melhoria baseada em evidência. E com isso, né, a gente sabe que a abreviação do jejum perioperatório, ela promove a diminuição da irritabilidade e aumenta a satisfação dos nossos pacientes. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixo à disposição de quem tiver interesse de conhecer o trabalho na íntegra, viu? De entrar em contato. Obrigada. Olá, meu nome é Helenita Aparecida de Castro Reco. Eu sou coordenadora de enfermagem da Unidade de Internação de Adultos, UIA. Nós fizemos um trabalho sobre a utilização de A3 nas unidades de internação de adulto para reduzir o número de quedas. Em parceria nesse trabalho, estou com a Renata Bigatti, que está aqui ao meu lado. Participou também desse trabalho o Joaquim Antônio Graciano, que é coordenador junto comigo na área. Paulo Rogério Júlio, supervisor de área. Luciana Zaparoli, supervisora. E a Joana Maria Zambolin, que é técnica de enfermagem bastante atuante no time de quedas. Meu nome é Renata, faço parte também do time de quedas e estou compartilhando essa experiência junto com vocês, Helenita, nesse A3 nas unidades de internação adulta. O que é queda?
né? Vamos falar de queda como uma meta 6 da segurança do paciente. Queda, gente, é um evento ao qual o indivíduo vai ao chão, seja da própria altura ou até mesmo de um móvel, tipo no hospital, dentro de uma cama hospitalar, de um vaso sanitário, de uma cadeira de rodas. E essa queda pode causar danos reversíveis e irreversíveis. E esses danos podem prolongar o tempo de internação desses pacientes. Tá? Às vezes, um paciente interna para fazer uma colecistectomia, por exemplo, sofre uma queda, tem uma fratura de fêmur e, com isso, ele prolonga esse tempo de internação. E esse prolongamento do tempo de internação vai gerar um aumento dos custos hospitalares, né? E pode também levar esse indivíduo até um óbito. Por exemplo, um idoso que cai e vai para uma cirurgia de uma osteossíntese de fêmur, por exemplo, neste evento, ele pode, durante o ato cirúrgico, durante a indução, ter alguma intercorrência e pode vir a óbito. E com isso, a instituição perde a credibilidade na mídia social, inclusive. Né? Então, é algo que a gente tem que ver com olhos assim, muito bem vistos. Os estudos, né, quando fiz os levantamentos, nós fizemos levantamentos bibliográficos, e esses estudos mostram que um em cada 10 pacientes internados dentro dos estabelecimentos de saúde passam por algum evento adverso. Então, é mais fácil você sofrer algum evento adverso dentro do hospital do que sofrer uma queda de um avião. Isso é falado em todos eventos de segurança do paciente, mas é algo que realmente é verdadeiro. E a queda está entre os 5 eventos adversos de maior ocorrência dentro das instituições hospitalares. Pensando nisso e muito preocupada com isso, eu fui supervisora de uma área de internação onde o índice de quedas lá era muito alto. Chegando lá, conversei com a equipe e nós resolvemos fazer um A3. Foi o meu primeiro A3 dentro dessa enfermaria, onde ocorria um grande número de quedas. Elencamos, através de post-it, todos os problemas que poderiam estar elevando esse número de quedas e começamos a trabalhar com isso. Quando nós verificamos, nós pedimos, né, inicialmente uma redução de 90% dos casos de quedas. O que aconteceu nessa unidade? Nós conseguimos zerar o número de quedas na unidade em 1 ano. Então, isso fez com que eu repensasse o tipo de tratamento que a gente faria nas outras unidades. Em 2020, eu, como coordenadora do time de quedas, comecei a repensar isso. E aí, junto com a Michele, que é a enfermeira do AGH-USE, nós implementamos a Morse no AGH-USE, que a gente faz na internação do paciente em todas as áreas da UIA. E agora, em 2021, eu resolvi construir um A3, junto com o time de quedas, né, com a Renata e a equipe do time de quedas, dentro da UIA, que é uma unidade que tem 310 leitos, 18 enfermarias e uma unidade Covid, para a gente estabelecer melhorias nessa área relacionadas à queda. Aí nós realizamos a construção desse A3, onde o principal objetivo era reduzir as quedas em 90% nas unidades de internação de adulto, com a aplicação da metodologia Lean, de melhoria contínua, e a aplicação da escala de Morse no momento da internação, e diariamente em 98% dos pacientes. Essa idealização, né, dessa auditoria permitiu que nós aplicássemos, né, realizássemos um A3 de melhoria contínua para o planejamento da diminuição desses números de quedas. Então, nós utilizamos o Ishikawa como uma ferramenta para levantamento dos principais problemas, os 5 Ws e 2 Hs para o planejamento das ações e realizamos uma auditoria em loco para avaliar até como estava o cenário. Então, quando nós fizemos essa auditoria, nós identificamos, a partir do momento da implementação da filosofia Lean e com a implantação via AGH-USE da escala de Morse realizada na admissão e também a cada 24 horas, pois anteriormente a esse cenário nós tínhamos uma escala de Morse realizada a cada 7 dias. Então, através desse projeto foi implementada a Morse, né, de avaliação diária na admissão, e após a auditoria, avaliando esses resultados, nós chegamos à conclusão de que cerca de 72% desses pacientes tinham sua Morse realizada no momento da sua admissão
e cerca de 60% desses pacientes também tinham a morte realizada a cada 24 horas. Obviamente que nós estamos falando de uma mudança de cultura, de algo que leva um tempo até a concretização, né, de uma rotina, mas que foi muito bem aceito em grande parte dos enfermeiros, mostrando que em algumas unidades, inclusive, né, das várias unidades avaliadas, muitas tiveram uma taxa de sucesso maior do que 70%, então 80%. Então isso já é um resultado bem positivo. Então a gente traz como resultados dessa implementação, né, essa melhoria na avaliação, na identificação desses pacientes, nas medidas propostas, e a gente conseguiu desencadear um plano de ação que minimizou e trouxe melhorias na qualidade de saúde prestada aos pacientes. Então, a identificação desses pacientes, colocação de pulseira, melhora na avaliação desses pacientes na sua deambulação, enfim, todos elencados ao protocolo de queda que nós temos e que viabilizou esses riscos. Então, como discussão, né, desse projeto, nós chegamos, né, junto com a literatura, que a metodologia de implementação do Lean na área de saúde traz muitos benefícios e avanços para o cuidado do paciente. Então, essas melhorias também estão relacionadas à organização e ficou muito evidente que os resultados obtidos trouxeram muita qualidade e, principalmente, minimizou os riscos de queda e até mesmo o evento ocorrido. Então, como conclusão, nós podemos ter que o enfermeiro tem um papel central, essencial, nesses programas de prevenção, pois é ele que vai avaliar esse risco, ele que vai planejar junto com essa equipe de enfermagem e vai propor medidas para minimizar, né, dentro da escala de avaliação, quais os cuidados que esse paciente merece. E que as discussões sobre melhoria contínua e a filosofia Lean mostram, né, a necessidade e a capacidade de impactar diretamente a atuação dos profissionais de saúde. Isso faz uma revisão da gestão dos processos, uma melhoria desses processos e facilita numa tomada de decisão. Então, a gente agradece a oportunidade de apresentar esse trabalho. Nós tivemos o apoio do Departamento de Enfermagem, que nos auxiliou com vários workshops, no sentido de até estar mais próximo dessas ferramentas de avaliação, a toda a equipe de enfermagem, técnicos que também participaram e apoiaram bastante esses novos projetos. Muito obrigada a todos e eu espero ter contribuído um pouquinho para a melhoria contínua dos nossos pacientes. Meu nome é Pamela, eu sou enfermeira no Hospital de Clínicas da Unicamp e atuo como supervisora de 2 áreas assistenciais e também junto com as oficiais administrativas. O nosso trabalho tem como tema a aplicação da filosofia Lean com o uso de A3 para a contenção de gastos de equipamento de proteção individual. Então aqui nós temos o nosso item, né, o nosso EPI em evidência, que são as luvas de procedimento, e nós iniciamos com ela esse projeto. E por quê? Porque a pandemia aí trouxe um novo cenário, né, mundial, que acabou acarretando aí um aumento na necessidade de consumos de EPIs, principalmente luvas de procedimento. Isso gerou uma maior dificuldade na aquisição desses materiais, principalmente pelos maiores produtores estarem localizados lá na Ásia, onde a pandemia começou. Tivemos um aumento do preço, então algumas caixas de luva que antes da pandemia custavam R$14, passou a custar mais de R$100 a unidade, tivemos um aumento de quase 800%. Isso gerou uma maior quantidade também de resíduos hospitalares, maior consumo de luvas, maior quantidade de resíduos e maior o impacto ambiental. Por isso, nós tivemos que ter um controle mais rigoroso na disponibilidade desses itens. Foi aí que, então, nós tivemos que repensar todo o nosso processo de trabalho sobre o armazenamento, a disponibilidade dessas luvas de procedimento. Contextualizando, temos aqui um gráfico mostrando como era o consumo de caixas de luva, né, na nossa unidade de internação. No mês de março, quando começamos o projeto desse ano, tínhamos aí um consumo de mais de 3.000 caixas. O nosso estoque nas enfermarias eram em armários abertos, sem nenhum controle, com várias caixas à disposição das equipes.
E embaixo nós temos aí a questão do hábito, né, da maioria das equipes de abrir mais caixas do que realmente necessita, e isso acabava induzindo aí a um consumo maior de luvas. Temos a questão do impacto ambiental, sabemos que as luvas geram aí um risco biológico, a maioria dos lixos, né, dos resíduos hospitalares vão para a incineração, mas sabemos que mesmo com a incineração acaba eliminando aí gases tóxicos, como dióxido de carbono, que contribuem aí com o aquecimento global e gera também um impacto ambiental. Alguns resíduos vão para aterros, né, nem todos os municípios do Brasil têm aí um destino adequado para os lixos hospitalares, e acaba por prejudicar aí a questão da degradação do látex, que é demorado, né, cerca de 80 anos, e contamina o solo, também trazendo um impacto ambiental importante. O objetivo do nosso trabalho foi adequar então as cotas de luvas de procedimento nas enfermarias, reduzindo os gastos em 30% durante o período de 3 meses. Esse então é um estudo quantitativo analítico que foi realizado na unidade de internação de adultos. São 18 enfermarias e uma UTI, se deu de março a junho de 2021, usamos o sistema de controle de estoque do almoxarifado e também elaboramos uma planilha para o nosso controle. E utilizamos aí o modelo A3 para descrever o projeto. Esse é o nosso A3 finalizado, resultado aí do nosso trabalho durante esses 3 meses. Aqui eu gostaria de chamar a atenção então sobre a análise de causa e raiz, e alguns itens que a gente reviu aí o processo, nós vimos muitas falhas, né? Dentre elas o livre acesso ao arsenal, a questão dos pedidos realizados sem planejamento pelas oficiais administrativo, a questão do uso irracional e desperdício de material pelas equipes, o estoque informal e também o uso de material pela equipe terceirizada, né? Que o hospital acabava por pagar aí 2 vezes um material para a equipe terceirizada, né? Então, nós tivemos aí a revisão do processo, nós estabelecemos a primeira fase do projeto. Então, de imediato, nós retiramos do estoque todas as caixas de luva das enfermarias e aí nós passamos a deixar apenas a quantidade de luvas necessárias para 24 horas. Então, era a quantidade mínima, mas que não faltasse também para as equipes. E aí nós disponibilizamos ela em um local de difícil acesso às pessoas que não são do setor, que foi embaixo do balcão do posto de enfermagem. Assim, sempre tem alguém ali no posto de enfermagem que tem acesso, a equipe tem acesso fácil às luvas, mas não fica de fácil acesso às outras pessoas. Tivemos que fazer um trabalho de orientação e conscientização com as equipes sobre o controle e o uso adequado das luvas, e nós colocamos as luvas em pontos fixos com apenas uma caixa aberta nas portas de isolamento. Na segunda fase do nosso projeto, né, no mês seguinte que nós iniciamos o projeto, nós criamos então a estação de paramentação. Nós retiramos as mesinhas das portas de isolamento e deixamos apenas uma estação com caixas de luva, uma P e uma M aberta. A G é de pouco uso na maioria das enfermarias, mas elas estavam disponíveis sim para os funcionários que necessitam, mas ficou apenas 2 caixas abertas na estação de paramentação. Nós também elaboramos uma planilha para o controle de estoque. Então, esse é um modelo que eu tenho só um trechinho dela, mas para vocês poderem visualizar como que foi o nosso processo de trabalho para adequação das cotas. Então, aqui eu tenho o exemplo da UTI. Nós tivemos aí por uma semana mantendo um X de caixas de luvas deixadas ali na UTI, e nós conseguimos fazer um diagnóstico em uma semana da quantidade de uso real que aquela determinada área faz. Então, por exemplo, todo dia eu deixava 3 caixas de luvas G, mas no dia seguinte sempre me sobrava 2 caixas. Isso durante uma semana toda. Então, eu vi que não era necessário deixar 3 caixas de luva G, mas sim apenas uma caixa de luva, né, para 24 horas. Então, assim, a gente chegou no nosso N, a nossa cota real de cada unidade. Nós também centralizamos os pedidos com apenas uma oficial administrativa, então que é a Juliana, meu braço direito durante todo esse trabalho. Então ela que passava em todas as unidades, todos os dias pela manhã, deixando a quantidade exata de caixas de luva por 24 horas. Ela que alimentava essa planilha, fazendo a contagem das caixas de luva, e ela que também fazia o pedido de todas as luvas das unidades, de toda a unidade de internação. Então, assim, nós conseguimos adequar as cotas de cada unidade.
Aqui, como resultado, nós vemos no gráfico que tivemos um declínio no consumo de caixas de luva durante esses 3 meses, chegando aí a 2.689 caixas de luva no mês de junho. Falando em números, nós conseguimos aí uma economia no primeiro mês de implantação do projeto de 9,9%, mas em junho nós já conseguimos aí uma economia de 24,4%. Mas quando nós levamos em consideração a quantidade de postos abertos, porque nós tivemos uma oscilação aí durante esses meses, né? Alguns postos estavam fechados durante esses meses, mas em junho nós estávamos com todas as 18 enfermarias e uma UTI aberta em pleno funcionamento. Então, quando nós calculamos o preço médio por posto aberto, nós vemos uma economia bem importante, chegando a 32%. Falando em dinheiro, o preço médio de uma caixa de luva, aí, considerando o que a gente tem nas tabelas, né, de R$ 94, nós conseguimos aí atingir uma economia de R$ 107 mil em um mês, com caixas de luva. Com tudo isso, né, diante dos nossos resultados, nós vimos que pudemos adequar as nossas cotas segundo as orientações da OMS para o uso racional de EPIs. Conseguimos otimizar o tempo do processo, desde a solicitação, aprovação e entrega do material, visto que é uma única oficial que faz os pedidos, até a aprovação do pedido não precisa ter tanta perda de tempo assim, e o material é entregue em um único local, né, porque é a oficial que acaba distribuindo essas luvas nas enfermarias. Conseguimos, então, elaborar uma planilha para o controle de cotas, inclusive isso é sugerido pela CDC dos Estados Unidos e mantemos até hoje essa planilha de controle. Conseguimos diminuir a geração de resíduos hospitalares, menos luvas, menos resíduos e menos impacto ambiental. E tivemos aí o nosso objetivo alcançado. Concluindo, então, com certeza a aplicação do Lean contribuiu para nós conseguirmos gerenciar o estoque de EPIs, nos auxiliando em medidas que realmente são efetivas para controlar o estoque, né, os recursos, e evitando assim o desperdício e desabastecimento. Como conseguimos aí uma redução significativa no consumo de luvas, nós conseguimos expandir então o projeto para o controle e adequação de cotas de outros EPIs. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao 10º Lean Six Sigma Congress pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho intitulado Excelência Operacional nos Pronto-Socorros do SUS para a Redução da Superlotação, utilizando técnicas de gestão avançada Lean nas emergências. Esse é um projeto também denominado Projeto Lean nas Emergências. Aqui estão listados os autores. O meu nome é Marcos Vinícius Melo de Andrade, eu sou responsável por apresentar esse projeto. O Lean nas Emergências é um projeto do Ministério da Saúde via PROAD-SUS, executado pelo Hospital Sírio-Libanês. Para executar este projeto, no último triênio, em mais de 100 hospitais, o Hospital Sírio-Libanês contou com uma equipe de 16 médicos especialistas em emergência e gestão, 14 especialistas em processos, 5 da equipe de back-office, um coordenador e um gerente de projetos. Qual que é a justificativa? O aumento da procura por serviços de saúde, associado a uma redução da capacidade e oferta, leva a vários impactos diretos na qualidade da assistência prestada, gerando o que a gente denomina de superlotação. A proposta desse projeto é otimizar a utilização dos recursos existentes para atender a demanda, utilizando a tecnologia Lean Healthcare com ferramentas de gestão de saúde. O Lean nas Emergências é um projeto do Ministério da Saúde, via PROAD-SUS, executado pelo Hospital Sírio-Libanês, e o objetivo é reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos. A meta, até o final de 2020, foi atingir mais de 100 hospitais. Como? A equipe é composta por um médico, mais um especialista em processo, que desenvolvem várias ferramentas e treina as equipes do hospital. A intervenção dura 6 meses e o projeto ele tem um acompanhamento por mais 12 meses. A superlotação nos serviços de urgência e emergência é um fator que impacta todo o sistema único de saúde.
Além de longa espera, aumento da taxa de mortalidade, a superlotação causa outros problemas, como o aumento da média de permanência do paciente no hospital, desperdício de tempo e recursos, e, como consequência, temos uma diminuição do giro de leitos, impactando a oferta de leitos para a superlotação, para a população. Esse aqui são alguns exemplos de hospitais que participaram do projeto. O Hospital 28 de Agosto, no Amazonas, e o Hospital Rosolito Tolentino Neves, em Minas Gerais. A superlotação ela ocorre quando a quantidade de pacientes excede a capacidade de sua estrutura e, de fato, a superlotação passou mais recentemente a ser identificada como um problema de fluxo intra-hospitalar. Então, os objetivos do projeto é reduzir a superlotação de hospitais públicos e filantrópicos, ampliar o conhecimento sobre a metodologia Lean nas emergências e melhorar a eficiência operacional dos hospitais, tanto nos processos de entrada, passagem e saída do paciente dos pronto-socorros. Os objetivos específicos são reduzir os níveis de superlotação nas emergências através do acompanhamento desse indicador chamado NEDOX, reduzir o tempo de passagem do paciente nas emergências até a alta pelo indicador LOSS, a internação, e reduzir o tempo de passagem do paciente nas emergências até o leito na unidade de internação com o indicador LOSS com internação. Aqui apresento o roadmap do projeto. Inicialmente, as equipes dos hospitais recebem uma capacitação Lean Healthcare e os hospitais recebem um diagnóstico operacional. Várias ferramentas são utilizadas para análise dos problemas, como mapa de fluxo de valor, diagrama de espaguete, estratégias de fluxo, ferramentas 5S, Kanban, DemoWalk, diagrama de Ishikawa e matriz em força e impacto. A partir daí, nós executamos vários planos de ação com a equipe do hospital, como protocolo de capacidade plena, Daily Huddle, 5W2H. E acompanhamos os hospitais através da gestão de indicadores. Então, aqui alguns exemplos na prática: elaboração de diagrama de espaguete, PSM, construção CIPOC, 5S, diagrama de espaguete e matriz esforço-impacto. Painel de gestão de indicadores, construção do PCP, através da tecnologia de tabletop, Daily Huddle, gestão à vista, né, Kanban dos leitos, Obeya Room, Kamishibai. Durante esse triênio de 2018 a 2020, 102 hospitais de 24 estados do Brasil participaram do projeto. E aqui eu apresento os resultados gerais, médios, né, da redução dos indicadores de performance. O NEDOX, o indicador de superlotação, com uma redução de menos 38%. O LOSS com internação, né, que é o tempo que o paciente fica aguardando por um leito de internação, menos 41%, e o LOSS sem internação, que é aquele tempo onde o paciente ele entra no pronto-socorro e recebe alta do pronto-socorro, uma redução de menos 27%. Aqui algumas evidências, né, impactantes dos resultados alcançados. Aqui antes do início, como vocês podem observar, os hospitais superlotados, e após a conclusão do projeto, com os corredores livres de pacientes, né? O projeto apresenta grandes números impactantes, né? Como, por exemplo, são mais de 20 mil leitos de hospitais participantes, a quantidade de vagas de internação cedidas mensalmente pelo aumento do giro de leitos de mais de 12 mil, né? Com uma projeção de aumento de atendimentos mensais no PS de quase 30 mil, e uma projeção teórica de vidas impactadas de mais de 6 mil. Né? São quase 1.500 profissionais capacitados, né, mais de 1.500 profissionais capacitados em treinamento em eventos presenciais ou à distância, e mais de 3.700 membros da comunidade. São 340 hospitais indicados para participar do projeto, com mais de 100 mil acessos à comunidade, né? Então, todos esses dados são acessados via comunidade, onde todos os hospitais podem acompanhar os projetos nos vários hospitais em desenvolvimento, né? Algumas lições aprendidas, né, sobre essa questão da superlotação.
não são causas principais o grande volume de pacientes de baixo risco e frequentadores habituais. Agora, tem forte relação pacientes aguardando leitos ou pacientes aguardando os leitos nos corredores, o baixo giro de leitos do hospital, taxas de ocupação maior que 90% e fluxo de pacientes seletivos e urgentes sem separação. Aqui é uma pesquisa de satisfação nos hospitais, com uma taxa de adesão bastante elevada, em torno de 77%, mostrando que 83% concordam que o hospital está capacitado para manter os resultados do projeto a longo prazo, 87% eles acreditam que após a conclusão do Lean, os nossos resultados mostram isso, como apresentado no pôster, se manteve uma nítida transformação na rotina de trabalho dos profissionais envolvidos em nosso hospital devido ao projeto, e quase 98%, mais de 98%, indicariam para outros hospitais participarem do projeto Lean nas emergências. Então, eu gostaria novamente de agradecer a participação e a oportunidade de apresentar nosso trabalho. Obrigado. Olá, eu sou Ludmila, sou enfermeira, atuo na unidade de emergência referenciada do Hospital de Clínicas da Unicamp. Atualmente estou na coordenação da equipe de enfermagem da unidade. E hoje eu trago o trabalho intitulado como Padronização do Estoque e Reposição de Medicamentos na Sala de Medicação da Unidade de Emergência Referenciada. Desde os anos 2000, as organizações de saúde têm investido na busca de novas estratégias de gestão que possibilitem conciliar a redução de custos, a melhoria da qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes. Dentre essas estratégias está o uso da metodologia Lean e suas ferramentas, buscando melhoria dos processos de assistência à saúde, com foco principalmente no que agrega o valor ao paciente. Como exemplo disso, temos a otimização do estoque, eliminação de desperdícios, trazendo a invariabilidade e flexibilidade dos processos. Então, o objetivo deste trabalho foi identificar a quantidade de medicamentos necessária para a sala de medicação da nossa unidade, padronizando desde a solicitação das medicações até a quantidade, a forma de estocagem, evitando desta forma o estoque inapropriado e desperdício. Trata-se de um estudo de caso descritivo e exploratório, utilizando as ferramentas Lean. Então, o roteiro A3 foi o norteador da utilização do método científico, utilizado desde o levantamento da questão principal até o acompanhamento das melhorias propostas. E o que foi identificado neste trabalho? Este era o formulário utilizado pela equipe de enfermagem para fazer a solicitação das medicações para a sala. Então, este formulário era utilizado 2 vezes ao dia, no início do plantão da manhã e no início do plantão da tarde, onde o profissional de enfermagem escalado nesta sala fazia uma verificação de quais medicações estavam com estoque reduzido e, diante de uma avaliação subjetiva do profissional, era solicitado, através deste formulário, as medicações para uso durante o plantão e até o início do plantão seguinte. Então, o profissional de enfermagem parava suas atividades assistenciais, por ali uma média de 10 a 15 minutos, chegava todo o estoque da sala, via quais medicações seriam necessárias à reposição, preenchia o formulário e encaminhava o formulário até a farmácia da unidade. Na farmácia da unidade, o profissional fazia a separação dos medicamentos e encaminhava posteriormente à sala de medicação, onde o profissional de enfermagem novamente parava sua atividade assistencial para fazer a reposição da sala. Então, foi sugerido a descontinuação desse impresso, dessa rotina, para a implementação da nova rotina proposta. Então, aqui a gente visualiza o antes, da implementação da nova rotina, onde a gente tinha um estoque considerável de medicamentos dispostos em gavetinhas, identificados apenas com o nome da medicação, mas não com a quantidade. Então, não havia padronização da quantidade de medicamentos. E aí, após a implementação do novo processo de trabalho, a gente vê uma maleta com um número muito menor de medicamentos à disposição. E essa maleta, então, ela é
confeccionada, ela é reposta diariamente, né, 2 vezes ao dia, porém pelo profissional da farmácia. Né? Então, como acontece? Uma maleta fica pronta e em uso nas 12 horas do dia, enquanto uma maleta está em reposição na farmácia. Né? E após, né, no início do plantão noturno, as maletas são trocadas. Então, a maleta que foi usada durante o dia volta para a farmácia para ser reposta, e a maleta que foi reposta pela farmácia passa a ser usada durante as 12 horas noturnas. É válido lembrar que para a elaboração da lista e quantidade de medicamentos disponíveis na sala de medicação, foi feita uma validação com a equipe médica, né, diante das medicações que eram solicitadas para uso naquele espaço. Foi feito também um levantamento médio diário de uso dessas medicações. E após levantada então a listagem proposta, né, no novo processo de trabalho, foi validada novamente com a equipe médica e com a equipe de enfermagem. E o que foi percebido então? Que houve redução dos custos em estoque de R$ 769 para R$ 151, o que representa uma redução de mais de 80% dos custos desses medicamentos em estocagem. Então, com a redução desses medicamentos à disposição, a gente percebe também que houve um controle maior de estoque e, consequentemente, validade dos medicamentos, que antigamente era em maior quantidade, feito por um profissional que estava empenhado em outra atribuição, que no caso assistência de enfermagem, e agora passou a ser feito pelo profissional de farmácia, durante a reposição das maletas. E, obviamente, percebemos também o direcionamento do tempo do profissional de enfermagem para a atividade assistencial, que antigamente precisava ser dividido entre a assistência de enfermagem e a reposição da sala. Então, concluiu-se que a padronização da reposição de medicamentos na sala de medicação contribuiu para a redução dos estoques não controlados, reduzindo assim desperdícios e melhorando o ambiente de trabalho, né, com uma comunicação melhor entre as equipes de farmácia e de enfermagem. Né? Tudo isso através do relatório A3, que foi um aliado na gestão da rotina hospitalar. Percebemos também que a avaliação foi positiva, né, com relação ao novo processo de trabalho proposto, né, foi positivo tanto pela equipe médica quanto pela equipe de enfermagem. Então, há uma proposta de que esse novo processo de trabalho seja ampliado e expandido para os demais setores da unidade. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E esse é meu contato para quem quiser tirar alguma dúvida, encaminhar sugestões, enfim. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Luísa, eu sou enfermeira, estudante de mestrado em Engenharia de Produção na UF de Rio das Ostras. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de um trabalho que a gente está desenvolvendo no Serviço de Atenção Domiciliar de uma operadora de saúde na região dos Lagos do Rio de Janeiro, com o nome de Redução do Lead Time no Processo de Orçamento no Serviço de Atenção Domiciliar. Esse trabalho está sendo desenvolvido por mim, pelo José Antônio, responsável pela TI, e orientado pelos professores Adalberto, Robson e Graciele. Hoje eu sou responsável, estou responsável por esse serviço e pude observar que com o crescimento dos gastos na área da saúde, a gente precisa de processos cada vez mais eficientes, processos mais enxutos e que tenham menos desperdício. E hoje, especificamente, o processo de orçamento ele é todo manual. E com isso aumenta as chances de erro, a gente tem muito retrabalho e nós não temos também controles específicos para esse processo. Então, qual seria a ideia? A gente sair do papel e ir para o sistema, a gente implantar esse orçamento automatizado via sistema. Então, o objetivo com isso seria reduzir a quantidade de tarefas desnecessárias, reduzir falhas e reduzir em 50% o lead time de geração do orçamento em 3 meses.
Como material e métodos, nós utilizamos a abordagem do Lean Healthcare, os conceitos básicos de redução dos 7 desperdícios. Utilizamos também as ferramentas Pokayoke e PDCA e o software de gestão chamado SoulMV. Hoje, o processo de orçamento, ele funciona todo via papel, como eu havia falado. Para o paciente ele ser admitido no SAD, nós recebemos uma notificação por e-mail e após essa notificação nós fazemos uma avaliação do paciente junto com o relatório médico para depois a gente gerar todo o orçamento de tudo que o paciente vai precisar de utilizar durante aquele período que ele tiver internado no serviço de atenção domiciliar. Digamos que o paciente precise de fazer fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, que ele vai precisar de um concentrador de oxigênio. Então, tudo isso tem um valor e tem um período que ele vai usar. Então, nós fazemos o orçamento para saber ao final quanto que vai ser a conta desse paciente. E hoje, esse processo ele é todo manual. Então, nós utilizamos para poder gerar um orçamento 5 tabelas, 5 planilhas de Excel ao mesmo tempo para conseguir gerar um orçamento. Então, vocês imaginem o trabalho que é para você trabalhar com várias telas para no final você conseguir montar esse orçamento. Então, a chance de ter um erro, da gente ter retrabalho, é muito grande. Então, um dos objetivos da gente utilizar o Pokayoke é a gente tentar montar um processo, com essa automatização que seja a prova de erro ou que ele minimize os erros nesse processo de orçamento. Nós fizemos o acompanhamento de 12 orçamentos manuais. Então, nos últimos meses, cada vez que chegava uma proposta, eu cronometrava o tempo gasto para poder o administrativo realizar esse orçamento. Então, o tempo que nós levamos em consideração era o momento que ela recebia a proposta e ela precisava de orçar os itens que o paciente iria usar. Então, chegamos ao tempo médio de 2 horas e 16 minutos para a elaboração de um orçamento. A partir do momento que a gente conseguir automatizar esse processo, a gente vai conseguir ganhar mais em segurança no processo, a gente vai diminuir o tempo de geração do orçamento e a gente vai conseguir, o nosso objetivo é a gente conseguir chegar a um tempo de redução de orçamento de 50%. A automatização do processo, ela permitirá mais segurança no processo, e aí a gente entra em conformidade com a LGPD. Vamos seguir regras automatizadas no sistema, com isso a gente vai conseguir minimizar os erros. Teremos uma redução no lead time, que a nossa meta é uma redução de 50% em 3 meses. Vamos eliminar várias tarefas desnecessárias e tornar um processo mais enxuto. E vamos conseguir ter a rastreabilidade dos orçamentos realizados que hoje a gente não tem. Essa aqui é uma tela de orçamento para vocês conhecerem. Aqui é o cabeçalho, onde eu tenho o número do orçamento, o número do atendimento do paciente, o nome, aqui o período de validade do orçamento, o tipo de orçamento, se é um orçamento de captação, que é um novo paciente, ou se é um orçamento de prorrogação, qual que é o convênio deste paciente, o número da carteirinha, o CID, aqui eu tenho o diagnóstico do paciente,
qual é a situação, se ele está esperando autorização ou se ele já está autorizado. E aqui eu tenho as abas, que é onde eu gero o orçamento. Ó, aqui eu entro com a avaliação clínica do paciente, qual que é a proposta terapêutica para esse paciente, durante quanto tempo, quais são os procedimentos que serão realizados. Igual eu comentei lá no início, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória. Quais são os custos envolvidos nisso, se vai ser pago algum imposto. Aqui eu consigo anexar os relatórios e se tiver alguma observação. Ao término do preenchimento de todas essas telas, eu salvo, fecho e imprimo um PDF desse orçamento. Então, é esse o meu trabalho. Gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Olá, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira supervisora de uma unidade de internação de adultos do Hospital de Clínicas da Unicamp. E o trabalho que eu vou apresentar é sobre análise do aumento da incidência de lesão por pressão por meio de relatório A3 em unidades de internação. Bom, a lesão por pressão é definida como uma lesão localizada geralmente em região de proeminência óssea, né? E essa lesão pode ser originada devido à combinação entre pressão, cisalhamento e fricção. O aparecimento desse tipo de lesão é um parâmetro muito negativo para a qualidade do cuidado. E essas lesões afetam muito a vida do paciente, acabam elevando os custos para a instituição de saúde, porque passa a usar medicamentos, materiais para fazer o tratamento dessas lesões, o que onera esse tratamento do paciente e também, às vezes, pode prolongar a internação do paciente. E a avaliação, a apuração desses custos na saúde servem de instrumento eficaz de gestão, né? Não só na gestão da saúde pública, como nas instituições privadas, a gente deve valer desses princípios, podendo eliminar qualquer desperdício, que é uma boa saída aí para a gente conter os custos, tá? O objetivo desse trabalho foi aplicar o relatório A3 a fim de analisar o cenário atual, levantando as possibilidades de melhoria para a gente poder diminuir essa incidência aí de lesão por pressão nas unidades de internação. Esse estudo é um estudo quantitativo analítico, foi realizado nas unidades de internação de adultos em um hospital terciário no interior do estado de São Paulo, de março a julho de 2021, utilizando as ferramentas Relatório A3, Diagrama de Ishikawa e ferramenta 5W2H. Resultados. Então, a equipe foi fazer e desenvolver o relatório A3 porque lá em março tivemos um aumento da ocorrência de lesão por pressão. Então, em fevereiro tínhamos 2 lesões por pressão e em março tivemos 13 lesões por pressão. Então, esse foi o cenário que nos fez parar e tentarmos avaliar o que poderíamos fazer como melhoria para conter esse aumento da lesão por pressão. No nosso estado atual, a gente levantou os tipos de lesão por pressão, que naquele momento eram 90% na região sacral, quais eram as unidades de internação com maior número desse tipo de lesão, e no momento eram retaguarda e UTI Covid, então eram unidades de pacientes críticos que precisam de cuidados intensivos. O estágio dessas lesões, a grande maioria era lesão estágio 2, e em relação à escala de Braden, que avalia o risco do paciente em desenvolver a lesão por pressão, dos pacientes internados nas unidades de internação, nós tínhamos 40% dos pacientes com risco elevado para desenvolver a lesão por pressão e 20% com risco muito elevado. Então, totalizando aí 60% dos pacientes com risco elevado ou muito elevado para desenvolver esse tipo de lesão. Aí nós traçamos nosso objetivo e meta, que era diminuir em 70% a ocorrência de lesão por pressão nas unidades de internação até julho de 2021. Tá? Como análise, a gente usou o diagrama de Ishikawa.
Então, a gente fez a análise de causa raiz e dentro dessa avaliação, a gente estabeleceu várias situações que a gente poderia melhorar, né? Onde estavam as falhas. E aí, o que ficou mais evidente foi que a gente tinha um ingresso de funcionários novos na equipe multidisciplinar como um todo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, por conta do cenário hospitalar de pandemia. O aumento da complexidade desses pacientes também foi percebido, né, durante esse período, e também a gente não tinha nesse momento material específico para posicionar o paciente em prona, por exemplo, que é a posição que os pacientes, a maioria dos pacientes ficam para poder melhorar a ventilação mecânica, né, nesse momento. Então, nós não tínhamos materiais específicos para fazer a prevenção de lesão por pressão nesses pacientes que precisavam ficar em prona. Como estado futuro, né, a gente estabeleceu como contramedidas, então, a melhoria, então, em relação ao treinamento, né, treinar a equipe, essa equipe multidisciplinar aí recém-chegada, fazer a aquisição de material específico para posicionar o paciente em prona e empoderar a equipe de enfermeiros em relação ao processo todo de enfermagem em relação à prevenção de lesão por pressão, para poder gerenciar melhor a equipe em relação à solicitação de materiais, avaliação da pele do paciente, prescrição de cuidados para poder prevenir esse tipo de lesão. Como plano de ação, a gente usou o instrumento, então, 5W2H e fizemos o acompanhamento, tá? O acompanhamento, a gente teve um aumento da incidência de lesão por pressão em abril. Então, em março, nós tínhamos 13 lesões, em abril passamos a ter 23. Em maio, teve uma queda com 11 lesões, mas em junho voltou a subir com 22 lesões por pressão. A grande maioria delas continuou na região sacral, em estágio 2, e os pacientes que internaram nesse período também tinham o Braden, né, a escala de Braden, que é a escala de avaliação de risco para desenvolver lesão por pressão, elevado ou muito elevado, apresentavam risco elevado ou muito elevado para desenvolver lesão por pressão. Esse pico de incidência, de ocorrência dessa lesão por pressão, foi de forma igual com o aumento da incidência da gravidade e pico de internação por conta dos pacientes com Covid-19, tá? Então, o aumento da internação e o aumento da complexidade dos pacientes foi bem nesse período onde aumentou o número de lesões por pressão nas unidades de internação. Discussão. Então, se deu a aplicação da ferramenta do relatório A3, tá? Não alcançamos a meta estabelecida da redução de 70%, de acordo com os índices que eu falei anteriormente, né? Mas a gente traz que a pandemia mudou drasticamente os aspectos de prevenção de lesão por pressão nos hospitais do mundo todo. A NPIAP, que é um órgão internacional que dita as melhores práticas na prevenção de lesão por pressão, reconhece que o perfil do paciente com COVID ele é diferente, porque o paciente traz uma coagulopatia sistêmica, um hipercatabolismo, um déficit nutricional, tende mais à instabilidade clínica hemodinâmica, o que dificulta o posicionamento, a mudança de decúbito, a necessidade de pronar o paciente e a utilização de múltiplos dispositivos de assistência à saúde. E também problemas relacionados a instituições como um todo, como sobrecarga de trabalho, falta de tempo para preparo da mão de obra e dificuldades na aquisição de compra de produtos direcionados à prevenção de lesão por pressão. Como conclusão, então, a gente deve levar em consideração as condições intrínsecas dos pacientes com COVID, né? Uma doença nova, está sendo estudada, tá? Tem poucas evidências na literatura
trazendo a ocorrência da falência aguda de pele nesses pacientes com Covid-19. Também não tem muito estudo para a gente poder diferenciar esse tipo de lesão com as lesões por pressão evitáveis, tá? Na prática diária. Então, faz necessário a realização de mais pesquisas, utilizando a metodologia Lean e abordando o tema lesão por pressão. Essas são minhas referências. Obrigado, aqui segue o meu contato.